O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhes Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tem marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que tu és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher, mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhe Jesus: "O meu alimento
é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz, um é o que semeia, outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Mas os samaritanos daquela cidade, muitos samaritanos daquela cidade, abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher, já não cremos por causa de tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, já estamos no 3º domingo da quaresma, metade da preparação da Páscoa do Senhor. Já refletimos com o Frei todo o sentido da quaresma, da penitência, da conversão. E agora Jesus quer algo mais de nós. Nós temos que entender que nos sofrimentos e dores da vida nós não estamos sozinhos. Vimos no Evangelho que Jesus caminhava, parou porque também estava cansado e começou a dialogar com a samaritana. Jesus caminha com aqueles e aquelas que sofrem. Jesus para conversar, para saber da nossa vida, de cada um de nós. A proposta é esta, fazer a paixão, o caminho da dor com Jesus. Primeiro para saber que no caminho das nossas dores também Ele está presente. Depois, para estarmos preparados para a vitória sobre o pecado e a morte, e com Cristo ressurgirmos para a luz, para uma vida nova. Então é tempo de nós observarmos aquilo que Jesus nos pede e como é que a vida humana se comporta diante de Jesus. O Espírito Santo, ele nos dá sinais de que muitas coisas ainda não estão de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos interferindo por demais na natureza. Bebemos uma água que nós mesmos sujamos, respiramos um ar que nós mesmos poluímos e padecemos as consequências climáticas por causa da devastação da natureza. Depois que nós destruímos a natureza, já vemos que então a opressão continua sendo o grande problema. São povos indígenas desrespeitados, garimpeiros marginalizados e grandes e poderosos tirando proveito de tudo isso. Além disso, nós vemos o grande sofrimento humano pela pandemia, como eu disse, pelas catástrofes naturais, pela guerra, pela fome que ainda se faz presente no mundo de tanta abundância. Nós compramos mais do que precisamos, jogamos demais fora, fica muito caro o preço das coisas. Nós reclamamos e gastamos o que não temos, e aquele que não tem para gastar, então fica com fome ou vai catar o que nós jogamos no lixo. Jesus realizou um dos primeiros milagres através do caminho da partilha, mostrando que com a bênção de Deus e com a nossa boa vontade, tudo se resolve. Quantos clamores mais o Espírito precisa mostrar
nos fazer enxergar para vermos a necessidade da graça de Deus. Ai, padre, tudo isso é muito triste e dolorido. Sim, é claro. O sofrimento humano, quando ele é desnecessário, ele se torna castigo, condenação do pecado. O sofrimento humano, quando é parte da nossa fraqueza, limitação, então deve se tornar sacrifício e deve ter como resultado situações, respostas, novas saídas, soluções, nova vida. E para tudo tem jeito, sim. Jesus conversa com a samaritana, ela não tem nome, porque Jesus conversa através daquela mulher com um povo separado, com um povo que está no pecado, impuro, com um povo que não está junto, unido ao povo da aliança, ao povo judeu. E através daquela mulher, Jesus quer mostrar que também a salvação é oferecida a todos. É possível, pelo diálogo, reparar aquilo que foi degenerado pelo pecado. E ele pede à mulher, dá-me de beber. Se Jesus pedisse de beber para cada um de nós hoje, o que nós daríamos para Jesus beber? O que jorraria do nosso coração para matar a sede de Jesus? Ódio, sentimento de vingança, preconceito, mágoa, egoísmo, paixões desordenadas, idolatrias políticas, ideológicas, científicas e até religiosidades. Nada disso mataria a sede de Jesus. Então, já que a mulher está ressequida, porque a sua fé não é viva, ela não é capaz de fazer jorrar a água viva, Jesus disse, se tu soubesses quem te pede de beber, então é tu que pedirias, dá-me de beber. Lá na primeira leitura, o povo de Israel está no deserto, quase pegando de pau Moisés, porque não aguentavam ficar no sofrimento do Egito. E quando Moisés os tira do Egito, mas para chegar à terra prometida, fazendo-os passar pelo deserto, eles reclamam. E Deus os abandona? Não, Deus está com eles. Moisés, é sede que eles têm, bate o seu cajado na pedra que sai água. Só que eles vão beber desta água e daqui a alguns quilômetros estarão com sede de novo. A mulher só havia bebido da água que sai da rocha, o poço cavado por Jacó. A água que mata a sede brota, jorra do coração de Jesus. E ela é uma água que também se torna fonte. Quem dela bebe também deve jorrar como fonte que sacia. Ora, pois, o diálogo de Jesus com a samaritana, primeiro, nos pede esse encontro com Cristo. É a tarefa de casa desta semana, tirar um tempinho para se encontrar com Jesus. Talvez da pessoa do marido, da esposa, talvez com as crianças, com o filho um pouco maior, talvez com um amigo do trabalho, com um colega que faz tempo que a gente não vê, talvez lá na novena de Natal, na novena da Quaresma, no terço, mas em algum momento, num texto bíblico, para encontrar-se com Jesus. E bebe um pouquinho dessa fonte da verdade, olha as suas ações, seus sentimentos, veja em que você está colocando a sua confiança, em que você está fundamentando a sua vida. Porque o encontro com Cristo nos revela quem é o único e verdadeiro Deus. Vocês lembram no Evangelho do divórcio, que o padre dizia que Jesus falava do divórcio, porque ele queria mostrar a importância não só da união do homem com a mulher, que não pode chegar ao fim, mas da importância de ser fiel à aliança a Deus. Se um homem e uma mulher não conseguem ser fiel um ao outro, como que a humanidade vai ser fiel à aliança da salvação? E agora Jesus pede à mulher, vai chamar teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. É claro, o povo samaritano, como essa mulher já esteve com vários homens, já procurou outros deuses que não o Deus único e verdadeiro. E nenhum deles foi capaz de cuidar daquele povo. Nenhum marido foi capaz de cuidar daquela mulher. Então ela percebe o vazio.
Nossos pais pediram para adorar o Senhor na montanha, mas tu dizes que devemos adorá-lo em Jerusalém. E Jesus diz, nem uma coisa e nem outra. É preciso adorar. E Deus é Espírito, então adorar em Espírito e verdade. Mais uma perguntinha aí para coçar a cabeça. O que a gente anda adorando ultimamente? Muita gente adora o dinheiro, adora o poder. Muita gente adora as suas próprias convicções. Muita gente adora até aquilo que é ruim. E então deixamos de adorar em verdade e em espírito a Deus. Deus perde espaço na nossa vida. Ou ao contrário, nós sufocamos o espaço de Deus na nossa vida. Então aqueles e aquelas que se encontram com Cristo vão saber que Deus também está em nós. Uns nos outros. Deus é tudo em todos. E quando Deus não pode ser tudo, então todos perdem o caminho. As ações humanas tornam-se miseráveis e injustas. Perdemos aquilo que é verdadeiro. E agora, enquanto Jesus conversa com a samaritana, ela deixa o cântaro para trás, não precisa mais de tirar a água do poço, já bebeu a água e vai tornar-se fonte de água viva, dando testemunho. Ele sabe tudo sobre a minha vida. Eu não sei se vocês sabem ou se esqueceram, Deus sabe tudo da nossa vida, sabia? Se a gente quiser ou se a gente não quiser, se a gente acreditar ou não acreditar, Deus sabe tudo da nossa vida. Os discípulos chegam e dizem para Jesus, come alguma coisa, nem querem saber o que está acontecendo. Nem oferece comida para a mulher, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus diz, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Será que alguém trouxe alguma coisa para ele? Não. O pão vivo não precisa se alimentar. O pão do céu é por si mesmo um alimento verdadeiro. A água que jorra do peito de Jesus como fonte de vida nova, somada ao seu sangue derramado, enche o cálice da salvação. Se este cálice mata verdadeiramente a sede, o pão do céu, a Eucaristia, o corpo de Cristo sacia a fome. Veja que Jesus propõe um caminho para a gente poder beber na graça santificadora do seu amor, pela força do batismo, pela participação da Eucaristia, pela participação no mistério da salvação, do seu sacrifício e pela força da Eucaristia. E aí Jesus diz, o tempo é agora. Todo mundo que veio antes de nós esperou a graça de Deus, viveu a fé por eles e por aqueles que virão depois de nós. É preciso fazer a graça acontecer, colher os frutos da vida eterna. Então nós nos encontramos com Cristo, adoramos em espírito e verdade. Nossa fome, nossa sede é saciada. Agora nós precisamos levar os irmãos e irmãs ao encontro de Deus, do verdadeiro Deus, a experiência com Jesus, para que esse espírito floresça em nós, como o testemunho daqueles que vieram até Jesus. Não acreditamos mais por causa do testemunho da mulher, mas acreditamos porque ouvimos e sabemos que tu és verdadeiramente o Salvador do mundo. Quando acreditarmos em Cristo, Deus vai poder fazer plenamente a sua obra em nós. E aí o que eu venho dizendo, nós vamos ver acontecer aquilo que foi anunciado em Pentecostes. O Espírito Santo renovará a face da terra. Enquanto isso, vamos renovando a nossa fé, os nossos compromissos, a vida da igreja, estamos em sínodo, a vida dos que sofrem, campanha da fraternidade, a vida dos que estão perdidos, ainda a necessidade da missão. Que nós saibamos que o tempo da quaresma não é um tempo de castigo, não é um tempo de condenação, mas ao contrário, é justamente um tempo de conversão e de vida nova, um tempo de salvação. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.